Fala, nação! Jogadores da era Jorge Jesus falam do seu trabalho, da sua perseverança, da sua insistência. Um treinador acima da média, Jorge Jesus, o maior treinador da história do Flamengo na atualidade. Então, nação, nos ajude interagindo neste vídeo até o final, tá bom? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude com sua inscrição, tá bom? Inscreva-se no canal e dê o like, tá bom? Para ajudar o nosso canal, nação, tá bom? Acompanhe este vídeo até o final, nação, tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima, um abraço. Vocês não sabem nada de futebol, eu vou ensinar pra vocês. O único problema é que quando a gente ganhava ele ficava mais insuportável. Quando a gente ganhava ele ficava terrível, cara. Aquela cobrança que você tem, que te tira muitas vezes daquele conforto. O atleta de alto rendimento, às vezes, ele necessita disso. E o Jorge, ele trouxe isso para dentro do clube. Os assistentes dele de vídeo, às vezes com o olho fundo de tanto fazer vídeo, porque era um trabalho exausto, era exaustivo para eles. A gente via que às vezes eles estavam quase dormindo, mas eles estavam lá. Mas que para nós, jogadores, era excelente. Momentos de caos, por exemplo, ei, calma. Nós não perdemos o jogo porque tá tudo errado, nós perdemos o jogo por causa disso. Tem que ganhar, acostumar a ganhar, tem que acostumar a ganhar, tem que ganhar. Todo dia ele falava isso, irmão. Isso era bom demais, cara. Foi um dos poucos que eu vi demonstrar em um dia de clube a importância e o porquê que ele estava lá. Ele nunca deixou de mostrar que o método de trabalho dele, o sistema de trabalho dele era aquele. Foi o maior treinador que eu tive. O Mister passou, tipo assim, a ser o comandante, tipo assim, que ele não fazia muita força, entendeu? Ele já sabia tudo que tinha que fazer, nos treinos, nos jogos. Quando a gente ganhava, o único problema é que quando a gente ganhava ele ficava mais insuportável. Quando a gente ganhava ele ficava terrível, cara. Ele gritava, brigava, se desse um passe fraco ele brigava. Depois que a gente jogava, no outro dia do jogo a gente fazia um trabalho de passe. Quem jogou, né, fazia uma regeneração, uma regenerativa, fazia um trabalho assim de recover e tal. Trabalho de passe, se desse um passe fraco. Que isso? Isso não é passe de jogador, isso não é passe. Podia ser você. Qualquer um. Quantas vezes ele já gritou comigo no campo? Foda-se, isso não é um passe de um jogador profissional, pá. Dizer que, irmão, a peteca nunca caía. Ninguém ia mole pro treino, ninguém, ganhamos, tá legal. Não, é ruim. O segredo era isso, irmão, assim. Todo mundo, a peteca não caiu. Ele deixou o sarrafo muito alto, véio. Então a gente sabia que não podia dar mole. Quando a gente ganhava direto, então quanto mais a gente ganhava, mais ele ficava bravo. Às vezes ele falava que o treino de vídeo era mais importante que o treino de campo. E era verdade. Porque ele era o nosso treinador, o nosso líder, e ele era o que encontrava as soluções para as dúvidas que nós tínhamos. E a partir do momento que o treinador, em qualquer situação, em qualquer pergunta, encontra a solução, você pode ter certeza que o time vai abraçar, vai estar em campo completamente focado naquilo que tem que ser feito. E o Jorge, ele dava muita importância a esse vídeo, porque ele mostrava nossos vídeos, como nós jogávamos, mostrava o adversário também. Então isso já deixava a gente praticamente com o que a gente ia fazer durante o jogo, a gente já tinha mais ou menos no dia anterior do jogo. E lógico que a gente ia para o treino depois e fazia exatamente como ele queria dentro de campo. Então era uma preparação muito intensa, que eu lembro muito bem que os trabalhadores, os assistentes dele de vídeo, às vezes com o olho fundo de tanto fazer vídeo, porque era um trabalho exausto, era exaustivo para eles. A gente via que às vezes eles estavam quase dormindo, mas eles estavam lá. Mas que para nós jogadores era excelente. E é um dos fatores que fez o nosso time chegar onde chegou. Chegava tudo mais chegado para vocês, assim? Chegava tudo. Nós sabíamos como ia ser, 90% ali a gente já tinha claro na cabeça como tinha que fazer. Você já teve isso em algum momento da carreira com outro treinador? Olha, eu já tive algumas vezes, mas não chega perto do que eu tive com o Jorge Jesus. Não nesse sentido de entender completamente o jogo, até mesmo porque com o Jorge eu estava numa idade muito mais madura, né? No caso, tinha jogadores como Felipe Luiz, Rafinha, Diego Ribas, enfim, que entendia o jogo de uma maneira diferente, o Arrascaeta. Então, você praticamente já, um dia antes, você já sabia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque o time deles automaticamente vai fechar mais o meio, vamos jogar por fora, vamos virar o jogo. Só que, claro, durante o jogo pode acontecer 1 milhão de alternativas diferentes, mas nós não saímos do que era planejado. A gente não perdia, era muito difícil perder.
Então ele tava sempre, cara, deixando a gente, sabe, legal mesmo. Todo mundo, porra, aceso, ninguém deixava a peteca cair, todo mundo ligado, treinava bem, tudo treinava De bom. técnico, nessa pilha, assim, pra ganhar, só ele e o Guardiola, né? Ele é foda, ele não deixava. Tem que ganhar, acostumar a ganhar, tem que ganhar, tem que acostumar a ganhar, tem que ganhar. Todo dia ele falava isso, irmão. Isso era bom demais, cara. Ele nunca deixou de mostrar que o método de trabalho dele, o sistema de trabalho dele era aquele. O Jorge, eu faço questão, né, sempre de falar dele, falo com ele até hoje, eu amo ele. Ele demonstrou de todas as formas que é um cara espetacular, sabe? Então, o Jorge, ele foi fundamental naquele título. Tinha que ser ele. Foi fundamental. E, na minha opinião, são várias as qualidades do Jorge. Mas o que ele conseguiu foi que ele trouxe uma capacidade tática, de entendimento de jogo muito acima da média, né? Muito inteligente taticamente. E aí encontrou uma equipe que o ajudou também a desenvolver ainda mais essa parte de gestão do grupo, do lado humano, dessa conexão. E aí essa junção assim foi maravilhosa. Mais uma vez, isso vinha sendo construído, então os jogadores que estavam ali conheciam muito, estavam preparados para viver aquele momento, mas precisava realmente de um treinador como o Jorge. E aí ele traz essa questão e um equilíbrio que não é fácil de entender. Eu tenho o melhor elenco da América Latina. Ele não tinha vergonha de assumir isso, nem medo. Eu tenho o melhor elenco da América Latina. Vocês são os melhores. Ele assumia tanto internamente quanto externamente. E não dependia de um jogo, de uma derrota, de uma vitória. Ele não dependia do comentário que se fazia numa mesa redonda em relação ao Willian Arão ou em relação ao Diego Ribas. Ele não dependia daquilo, ele não tinha medo de confrontar aquilo. Então isso era algo que passava muita confiança para nós e dava muito seguimento ao trabalho que ele vinha sendo feito. Se ele acreditava, se ele tinha convicção naquilo, eu respeito o externo, mas vai ser feito da forma como eu acredito. Então o Jorge, ele trouxe esse equilíbrio, essa convicção, assim, o que é difícil muitas vezes, principalmente se tratando de Flamengo, que as mensagens, às vezes, ela confunde quem está lá dentro. Então ele trouxe essa questão de muito equilíbrio na parte, eu sei o que eu estou fazendo, eu confio em vocês, vocês realmente são os melhores, nós temos uma responsabilidade muito grande pela frente, mas nós temos tudo para assumir e corresponder a todas essas expectativas aqui dentro. Confiam nisso? Confiamos. O caminho é esse. E ele teve uma visão muito clara, nós tivemos um compromisso muito grande, juntou isso e foi em frente. Um grande diferencial do Jorge Jesus, nos momentos de caos, por exemplo, ei, calma, nós não perdemos o jogo porque está tudo errado, nós perdemos o jogo por causa disso. Nós ganhamos o jogo, não é porque vocês também são os melhores do mundo, nós ganhamos o jogo porque vocês fizeram isso. Então, é isso que vale. Não vale para mim ser ovacionado por 70 mil pessoas que nós amamos, também não vale para mim ter protesto em aeroporto, não é isso que vai direcionar o que nós vamos fazer, é o que eu acredito. E aí você ter essa calma, essa tranquilidade, essa sensatez, essa coragem de se posicionar nesses momentos de caos faz toda a diferença. Então ele trouxe essa combinação assim que fez com que ele se tornasse treinador tão especial como ele é. E ele fazia essa coisa legal, e essa coisa que motivava a gente, sabe? Depois do jogo ele ia lá, escolhia, depois do jogo a gente fazia uma votaçãozinha no auditório, para quem foi o melhor jogador do time, aí todo mundo votava. Caraca, mano, aí ele dava um prêmiozinho, dava um urso, um urubuzinho que tinha lá, lá no Flamengo, ele dava um prêmiozinho, aí o cara ficava com o urubu até o outro jogo. Eu não sabia disso. Aí legal. todo mundo, o cara que era melhor em campo, a gente votava, né? Ele falava, ó, cada um dava um papelzinho e ele escrevia, por exemplo, o Gerson, aí tinha esse jogo foi o Rafinha, aí todo mundo votava, o Diego, o Rodrigo Caio, o Bruno Henrique, então todo mundo votava, aí quem ganhava o bonequinho lá, ficava até o outro jogo. Então isso era legal, coisa assim, todo mundo, né, deixava todo mundo motivado, era coisa bacana demais. Essa foi uma das, não foi a única não, pode ter certeza, foi eu acho que a única explícita, né?
porque ele foi dentro do campo, mas é que a forma como ele fala, eu acho que isso aí passa um pouco pelos portugueses, né? A forma como eles falam, às vezes dá uma impressão que, às vezes, não sei, mal educado, mas não. É a forma deles falarem no dia a dia, dentro de um vídeo, ou dentro do campo, ou nos jogos. Então é uma forma muito direta deles falarem e eu me identifiquei muito com isso, porque eu tive pouco isso dentro da minha carreira. E eu digo isso, o atleta de futebol ele tem muito pouca cobrança direta. E eu digo, não só dentro do esporte, mas eu falo um pouco por mim. Eu digo que aquela cobrança que você tem, que te tira muitas vezes daquele conforto, o atleta de alto rendimento às vezes ele necessita disso. E o Jorge ele trouxe isso para dentro do clube. Muitos jogadores grandes, muitos jogadores com história na Europa, alguns jogadores com história no Brasil. E quando o Jorge chega, ele chega de uma forma como se... E eu sentia isso, Rodrigo, sentia. Vocês não sabem nada de futebol, eu vou ensinar para vocês. Eu tinha essa sensação. E no começo a gente, pelo menos da minha parte, eu ficava muito incomodado com isso, mas eu queria provar para ele que eu era bom o suficiente, que eu entendia do jogo. Mas foi um grande aprendizado, um cara que me ensinou muito sobre futebol, sobre principalmente organização defensiva, sobre como se comportar diante das dificuldades ali do jogo, de você se organizar a tua linha defensiva, o teu time. E sem dúvidas foi o maior treinador que eu tive, e o ensinamento que ele me passou foi extraordinário e sem dúvidas eu levo para a minha carreira isso.